a confusão sempre acontece na sua essência, né? Vamos partir aqui pela definição mais uma vez. É o estudo e a reflexão sobre os princípios da moral, das regras de conduta aplicadas a alguma organização ou sociedade. Veja que o princípio ético, eu posso até discutir uma regra que se diga moral, uma conduta que se diga moral, mas eticamente, para mim, aquela, por mais moral que seja, dentro daquele grupo, dentro daquela sociedade, pode não me atender. Eticamente, fere os meus princípios e valores. Então, um exemplo muito claro, e a gente vai repetir ele ao longo do tempo, é: moralmente, se você chegar lá no Oriente Médio, um homem ter um harém de mulheres é perfeitamente aceitável. É moral. É aceito pelo aquele grupo de pessoas, por aquela sociedade, tranquilo. Mas para você, enquanto ser experiência humana, convicto da sua verdade, da sua, para o outro pouco importa. Eticamente aquilo é legal? Não sei. Aí cada um vai ter a sua verdade. E lá as pessoas podem entender normal. E lá mesmo pode ter pessoas, é moral acontecer isso aqui, mas eu não concordo com isso. Eticamente, para mim, vai de encontro aos meus princípios e aos meus valores. Mas ainda que vá de encontro, eu não vou ser penalizado por isso, por eu não ter um harém. Eu não vou ser legalmente punido, tá? Mas isso fere os meus princípios, tá? Já a moral se refere às regras de conduta que são aplicadas em determinado grupo. No Oriente Médio tem um harém, é uma regra moral. Isso é de um grupo, é a sociedade que o coloca diante disso. Ok? Vamos lá. E de onde vem? Como eu disse, princípios e valores. A ética vem de uma forma muito mais individual. É você com você mesmo, né? É o que você entende como ético. Já o moral, que é moral, vem de um sistema social, vem de um agrupamento, né? Vem de algumas convicções que são colocadas diante de uma cultura. Por que seguimos a ética? Porque acreditamos que tem algo que é certo e que é errado. Não daquela coisa, não existe certo ou errado, mas aquilo que lhe preenche como certo ou como errado. O que é certo para mim pode não ser certo para a Bia, pode não ser certo para Carol, mas pode ser ou não, tá? Então é aquilo que você acredita como certo ou errado dentro da sua verdade, dentro da sua convicção. Já na moral, é porque a sociedade diz que é certo. É um grupo, é algo instituído socialmente, né? A origem é universal do que é ético, e a origem da moral é cultural, é instituído de forma cultural. Significado de ética vem da palavra ethos, que significa conduta, modo de ser, né? A palavra grega ethos, conduta, forma de ser, forma de agir. Já o significado da palavra moral vem da palavra latina moralis, que significa costume, hábitos, perfeitamente mutáveis. Com relação ao tempo, a ética é permanente. Você não muda seus princípios e valores como você muda de roupa. É algo que é intrínseco a você. Você mantém isso. Você pode até ter percepções um pouco diferentes, mas não é algo que sofra uma mutação do dia para a noite. Já o que diz que é moral é temporal. Eu estava comentando com o Tiago, há algum tempo atrás na história, mulher usar calça comprida era uma coisa imoral até a última consequência. Hoje não, é temporal. Ou seja, muda a depender dos costumes, da situação, do momento, né? Mas determinados princípios e valores você não muda com o tempo. Eles não são factíveis de estar sofrendo essa mutação simplesmente porque mudou uma época, uma era, um lugar. Exemplo, João teve uma atitude antiética ao furar a fila de um banco. Ele vai ser penalizado por isso, necessariamente, tem uma lei? Não. Mas para você, isso é antiético. Ah, mas fulano faz, cicrano faz, beltrano faz. Sim, mas para mim eu não faço, porque é antiético. Eu não posso furar a fila do banco, né? E no Brasil é imoral ter mais de uma esposa, mas na Nigéria não, é aquele exemplo que a gente já deu. Está tudo certo, né? Tem o harém todo e está tudo sem problema nenhum. Ok? Tranquilo? O que é ético, o que é moral. Acho que muitas pessoas já tinham percebido isso, mas a gente ouve tanto falar e não... Na hora H, aí, sabe, até na forma de você fazer uma colocação, até na hora de você fazer uma abordagem sobre determinada situação para dizer se é ético ou se é moral, você se confunde, sem sombra de dúvida, porque realmente
cai no comum e acha que tudo é a mesma coisa. Mas não, são coisas distintas, né? Por favor. 37. O divórcio, né, já está regulamentado no Brasil, mas até hoje, embora ela tenha passado pelo processo do divórcio, ela eticamente se acha altamente à margem da sociedade, porque ela é uma mulher divorciada. Ou seja, os costumes mudaram, moralmente está tudo aceito, mulher divorciada e filhos de mulher divorciada terem contato com filhos de mulheres casadas, porque antigamente mulheres desquitadas ficavam à margem e os filhos das desquitadas não brincavam com as mulheres casadas, dos filhos das mulheres casadas, né? Ou seja, isso agora moralmente é tudo permitido, junto e misturado. Só que ela, em que pese esteja já no século XXI, 2020, ela ainda entende que seja antiético existir uma mulher divorciada, porque ela também é uma mulher divorciada. Então é um processo de rejeição, né, de um processo de não autoaceitar o status civil, né, o estado civil dela de divorciado. Então para ela é uma lástima toda vez que alguém num cadastro, estado civil é a morte para ela. Estado civil, ela tem que dizer assim, divorciada, né? Porque eticamente ela acha que não é correto. É, né? A verdade dela. Ou seja, passaram-se anos e ela ainda está com essa questão permanente do divórcio, tá? Feriu brutalmente os princípios e valores dela. Né? Por favor. A primeira é, agimos por coerção ou por convicção? Né? E a gente traz um princípio platônico chamado mito do anel de Giges. Alguém conhece? Mito do anel de Giges. Bom, o que é que quer dizer isso? É um mito platônico que ele dizia o seguinte, que Giges era um monge de uma retidão, de uma conduta ilibada, que ninguém duvidava, queria ver um homem honesto, sério, correto, era Giges. Só que Giges encontrou um anel. E todas as vezes que ele colocava o anel no dedo, ele ficava invisível. E aí, o que é que Giges fazia quando ficava invisível? Tudo que ele não demonstrava ser. Na realidade, quando ele era visível, ele fazia tudo ao contrário e tudo que não devia, eticamente falando. E aí é que a gente diz o princípio platônico do mito do anel de Giges. Até que ponto eu sou ética quando a última porta se fecha atrás de mim? Quando eu estou só, comigo mesmo, com os meus pensamentos. Eu não estou dizendo nem de ações, é de pensamentos, que esse é o maior momento em que você tem de você com você mesmo. Não é nem dizer assim, eu fechou ali, deixa eu, sei lá, pegar alguma coisa aqui que ninguém está vendo. É você com você mesmo. É muito mais profundo do que necessariamente uma ação. Né? Eu ajo por coerção, porque tem alguma coisa que me impede socialmente de fazer. Eu tenho um pacto social que não permite que eu faça determinada coisa e assim eu obedeço. Eu faço por convicção. Ou eu faço por convicção, por internalizar aquele princípio, aquele valor que me diga, eu não devo fazer isso, esteja onde estiver, esteja com quem estiver, aonde estiver. Não importa. Eu não preciso me valer do anel de Giges para ficar invisível e aí, como diz a história, o pau comer na casa de louca. Mas é isso que a gente, né? É isso que a gente traz, que eu achei bastante interessante e fica aí de conhecimento para vocês. É um mito platônico que chama-se o mito do anel de Giges. Certo? E aí, Wallace, já baseado no mito do anel de Giges, né, que a Ana está trazendo hoje, a gente, desde o princípio, a gente sempre prega essa questão da coerção ou da convicção, quer seja no acender de uma vela, porque sempre a gente fala assim, olha, só acenda uma vela se você entender que seja prudente, que seja viável na sua vida. Porque tem pessoas que entendem que acender a vela é desnecessário, não conecta ali com a pessoa. Já para mim, pessoalmente, me conecta. Ali é como se fosse um portal que eu estou acendendo para mim, obviamente, porque nenhuma entidade precisa de vela, nenhum orixá precisa de vela. Na realidade, eu acendo a vela para mim, para que eu me conecte melhor com aquela força que eu estou clamando naquele momento. Então, é de uma ordem pessoal, de acordo com a minha janela de percepção. Ok, mas existem pessoas que entendem que acender uma vela seja desnecessário, não conecta a pessoa. E está tudo bem.
E aí existiam o quê? Pessoas aqui no Água Jaruanda que se sentiam culpadas, porque não se conectavam com o acender a vela, né? Então eu já falava, né, antes mesmo de conhecer o mito, que aqui não é uma religião coercitiva, mas de uma religião de convicção. É isso que você entende? Então siga aí a sua verdade. Da mesma forma que de reconhecimento, de campo de a bênção, né? Existem casas que obrigatoriamente você tem que pedir a bênção ao sacerdote, aos líderes espirituais. Mas aqui no Água Jaruanda, né? Porque na realidade você não está pedindo a bênção ao líder espiritual, ao educador espiritual, você está pedindo a bênção ao orixá do líder espiritual, né? Mas as meninas sabem, as Equedes sabem, os Ogãs e as pessoas, né, que já frequentam aqui o Águas há bem mais tempo, que essa questão eu sempre deixei, isso daí já foi tratado inclusive em reunião de maneira facultativa. Só faço, já falei até com o João também, só faça se for algo de convicção do seu coração, né? Porque para que o que aconteça, para que você não comece de um jeito e daqui a pouco você tenha uma raivinha e aí você já desfaça, ou seja, não foi convicção. É como a Ana Paula falou na quarta-feira passada, na palestra, porque na realidade estava no mental e não no coração, você não trouxe para o corpo, você não internalizou, então deixou de ser uma questão de convicção, porque na realidade sempre foi uma coerção. Bia achava que para ela ficar bem na fita, para ficar bem bonitinha ali todo mundo, ela pedia ali, né, a bênção, ela fazia qualquer tipo de atitude que na realidade nunca foi uma questão de convicção, sempre foi uma questão que ela se sentia coagida pelo momento, pela sociedade. E porque todos faziam. E porque todos faziam e ela nunca parou para pensar se soava verdade nela, né? Então isso daí é uma coisa muito importante, trazendo esse conhecimento daqui para a questão espiritual. Que tudo que a gente fizer é importante, né, que a gente sustente. Se a gente começou, a gente sustente. Algum tipo de comportamento que a gente fizer, a gente sustente. Por isso, a questão que eu acho perfeita para aqui hoje é a burla dos princípios humanos, onde a gente diz as pessoas detêm mais informação que verdadeira informação. A gente vai trazer dois aspectos aqui, porque foi colocado isso. Às vezes a gente se depara em situações, países de terceiro mundo, né? Onde muitas vezes você não tem um conhecimento muito grande e se depara em situações e muitas vezes justifica determinadas atitudes de um povo, de uma população, né? Mas a mesma coisa muitas vezes acontece em países de primeiro mundo, onde você tem um nível intelectual alto e nem por isso eles deixam de ser determinadas práticas que não tão aceitas ou condenáveis. Por exemplo, quando existe essas, sei lá, alguma movimentação, algum levante, onde as pessoas se aproveitam da situação para saquear, para quebrar vidraças, enfim, isso você vê no mundo todo, né? E nem por isso essas pessoas não têm conhecimento, são pessoas de um elevado nível de conhecimento. Mas essas pessoas detêm informação ou verdadeiramente formação. E aqui, só um pouquinho, é uma das coisas que a gente traz para aqui. A gente tem trazido um monte de coisa que para mim, particularmente, é um aprendizado enorme, mas assim, em que medida a gente está sendo informado ou formado? Porque informação você tem uns 4 cantos aí todo dia, toda hora. Mas em que medida isso se torna uma verdade? Em que medida, ainda que seja colocado, eu pego isso, diluo isso, digiro isso e construo a minha verdade e faço proveito e uso disso para alguma coisa? Em que medida eu estou me formando em determinada seara da minha vida, em determinada situação, né? E aí, às vezes, a fila para o jogo de búzios, eu já deixo de propósito, tá, gente? Bem assim, bem... Aí a pessoa ali amornando, tal, as pessoas... Já tem um ano que eu tô na lista, mais um pouquinho. Tá ali amadurecendo, né? Porque isso daí também é sabedoria, né? Eu só não estou pegando o tomate dizendo que é fruta, né? É sabedoria para ali verificar. Por quê? Será que a pessoa só quer a informação? Ou a pessoa quer a formação que para mim aqui, eu leio como se fosse uma internalização. A partir daquele momento, eu me comporto de forma diferente com a vida. Isso não significa que a pessoa esteja obrigada o quê? A começar a acender velas, a bater a cabeça no chão, reverências e mais reverências, oferendas e mais oferendas,
que na realidade a formação aqui que eu entendo, de acordo com essa informação que eu trouxe para vocês, do orixá que rege a pessoa, é o que? Qual é a mudança de comportamento que eu tenho a partir daquele momento? Tá, Cíntia, ela percebe, ela recebe a informação que ela é filha de Logum Edé. E a partir de agora, né? Eu sempre falo lá no Jogo de Búzios, você pode se conectar por meio de comida, você pode se conectar no dia, tendo um dia mais de resguardo, a cor, tantas formas você pode se manifestar com o seu orixá, né? Associado a isso, eu digo o quê? Leia um pouquinho sobre, né? Quer seja no blog do Águas, porque é a nossa verdade, está escrito lá com a nossa verdade. Pulverize também por outras verdades, para que você confronte aquela verdade que nós aqui colocamos, para que você não beba somente de uma fonte ali de conhecimento, para que você seja capaz de construir a sua verdade, perfeito, e a partir daquele momento você seja capaz de se tornar uma pessoa um pouquinho mais diferente. Até eu falei para uma pessoa quarta-feira, mas quarta-feira aconteceu tudo, né, gente? Quarta-feira eu falei para uma pessoa que eu atendi dizendo assim, olha, a riqueza da gente saber, pelo menos para mim, né? Eu disse, olha, a riqueza da gente saber quem são os nossos orixás, na minha janela, de acordo com a janela que eu observo o mundo, para mim me trouxe uma imensa felicidade de saber que jamais eu estaria sozinho. Eu poderia estar sozinho fisicamente, mas energeticamente eu sei que na esquina ali que eu estou cruzando tem um Exu guardião, tem uma pombagira. Quando eu entro numa mata, numa cachoeira, alguma coisa, existem guardiões, milhares de guardiões ali, eu não estou sozinho. Então eu falei para essa pessoa, né, que estava explicando a importância, o porquê dela ter buscado ali e tal. Eu disse, olha, a riqueza para mim, quando eu soube os orixás e eu me debrucei sobre esse convite de mudar o meu comportamento a partir daquela informação, seguindo para a formação, foi que eu não estava nunca mais sozinho. Porque a partir daquele momento, de acordo com aquela informação que eu estava internalizando, transformando em formação pessoal, eu jamais estaria sozinho. Então é na fila do banco, quando está aquele tumulto, querendo vir aquela agonia, querer reclamar, Maria, hoje o banco está cheio, agonia. E ali saber que ali a gente está ali, com os mentores espirituais, a egrégora, tal. Naquela situação difícil que a gente passa às vezes dentro de casa, no trabalho, em que quer que seja, né? E a gente sabe que a gente está no local que a gente precisa estar naquele momento e começar a ser útil agora, né? E não esperar um melhor local dentro da família, um melhor local no trabalho, um melhor local de tantas coisas. Seja melhor agora. Leve o conhecimento do Água Jaruanda agora para onde você estiver, para onde você caminhar. No trânsito, ali com o menino que está vendendo a água de coco, a bala, o que for. Leve o Água Jaruanda ali, né? Então leve aí a sua formação. Porque senão a gente fica sempre botando um anelzinho da invisibilidade, né? E tira aqui no portão. Então para entrar no Água Jaruanda eu tiro, me mostro. Sair do Águas eu tome o anel, né? E me torno invisível e vou fazendo o que eu quero. Ou seja, realmente eu só fico informado e não formado pelo módulo. E aí, Ana tem uma frase lá de Lúcia, né? De Lúcia Helena, que é assim, informação gera, conhecimento gera compromisso. Responsabilidade, compromisso. Conhecimento informação, gera, né? Gera compromisso. Então, assim, só busque aquilo que realmente você... Porque assim, se você não ainda pode dar conta de alguma coisa, é o quê? Degrau por degrau, gente. É a escada, olha. Vá com calma, porque às vezes o que? Tem pessoas que espiritualmente querem o quê? Já tá lá no topo da escada. Como se a escada tivesse topo, né? Porque para mim a escada espiritual é aí, ó, sei lá, degraus infinitos. Quanto mais você sobe, mais toma degrau aí nas suas costas. Toma aí, toma aí. Então assim, se você não está preparado para aquele conhecimento, não provoque. Não provoque. Porque assim, se você não está preparado com aquela questão, não provoque. Porque conhecimento gera responsabilidade. E aí, a partir daquilo, você vai começar a ter uma autocobrança no mínimo. Porque você tem ali a informação e você não forma. E aí você não vai para a formação, você só fica só na informação. Tá, espiritualidade é coisa séria, espiritualidade é coisa séria. Ética dentro da espiritualidade, tal. E o que você está fazendo com essa informação? Né? Internalize, bota no seu corpo. Tem uma história, né?
dos imperadores romanos, foi um dos que se destacaram em termos de práticas favoráveis aos seus súditos, enfim. E ele tem uma premissa com justiça que eu já achei bastante interessante, trazendo para essa linha da convicção, que diz o seguinte: diz que era um imperador muito justo. Tudo que ele fazia era eivado de muita justiça. E em um determinado momento alguém perguntou a ele o que é que ele achava que ele ia ganhar com isso, de ser tão justo assim. O que é que ele ia? Porque de repente, se ele morresse, nada tivesse depois. Qual era a recompensa que ele tinha? Ele não tinha certeza. E por que ele ser tão justo? Né? E a resposta dele foi o seguinte: eu vou colocar em duas situações. Se tiver algo depois da morte, com certeza eu sendo justo vou ser recompensado. Ok? Eu devo ganhar alguma recompensa. Não é possível com tanta justiça que eu fiz. E se não tiver nada depois da morte, pelo menos eu tive a oportunidade de praticar a justiça nesse momento que eu vivi. Simples assim. Ainda que não haja nada depois. Mas aqui e agora, eu fiz a minha justiça, isso me satisfez, isso me fez bem, e eu aproveitei o momento que eu tinha para praticar aquilo que eu acredito, a justiça. Com ou sem, depois da morte. Né? Ou seja, não vai ser a morte que vai fazer a diferença. Isso é convicção. Isso é a verdade dele em termos de justiça, independentemente de qualquer coisa. Né? Independentemente do que está ao meu redor, ou de quem quer que seja. Isso traz para a vida da gente também. É uma analogia que a gente faz e traz muito para a vida da gente. Diga lá. Ser humano. Não é a beleza do ser humano, é a beleza de ser, de estar humano. Estava lembrando com o Tiago que a primeira frase que vocês têm, que tem ali como princípio do Água de Aruanda é contribuir para transformar pessoas em seres humanos. Simples assim. Ela diz muita coisa por tudo. Né? E o que é a beleza de ser humano? Ali você tem uma pessoa e tem uma planta. E aí, explique isso aí. O que você quer dizer com isso? O interessante e mais diferente é que a planta está aqui nesse planeta com um objetivo: produzir a fotossíntese, concorda? Você ameaçando a planta ou oferecendo alguma benesse à planta, ela vai mudar essa situação? Ela vai continuar produzindo fotossíntese. Você queira ou não queira, ela queira ou não queira, ela veio para isso. Ela está aqui, nesse planeta, para isso. De uma forma muito simplista. Mas a beleza do ser humano está justamente em você ter a opção de escolha, de fazer o que você veio fazer aqui. De ser humano, mas ainda assim com a escolha de fazer ou não. Né? É o que a gente chama do livre-arbítrio. Está nas suas mãos escolher. Você constrói o seu caminho, você faz as suas escolhas. Né? E aí a gente traz a questão da fraternidade, lembrando que dentro da fraternidade, como diz a história, diante de todas as mazelas do mundo, quando você começa a descascar, o egoísmo está na raiz de tudo, absolutamente de tudo, e isso implica em falta de fraternidade, atitudes egoístas. Pode procurar. De todas as mazelas, quando você vai procurar e desfolhar quem está lá, simples assim, o egoísmo. Né? E aí é que a gente pergunta: em que medida você é fator de soma no processo e no contexto em que você se encontra? Ou fator de subtração, ou fator de divisão. Mas a ideia é que você seja um fator de soma no espaço, na conjuntura em que você se encontra. Isso se remete à fraternidade. Some, agregue, não subtraia não, nem divida. Tá? E quando a gente fala muito do mundo melhor, é o que você faz com tudo isso que ressoa para que haja um mundo melhor. Isso a gente repete muito. Quer mudar o mundo? Mude a você mesmo. Todo dia a gente repete, né? Muitas vezes as pessoas dizem isso em discurso. Mas em que medida isso é realmente verdade para cada um? Em termos de sua verdade, em termos de haver a sua mudança e você poder ressoar, ecoar um mundo melhor a partir de você. Né? Com todas essas questões, com o livre-arbítrio, com o poder de escolha que você tem, que o faz diferente de tantas outras coisas. Que isso daqui, assim, eu resumiria naquela questão que Buda foi procurado por uma mãe para saber como um filho poderia parar de comer açúcar. E é o que foi que Buda, de forma sábia, fez. Volte na próxima semana. E a mãe ficou altamente frustrada, porque como é que Buda, será que ele vai estudar, gente? Buda é Buda. Já deveria dar uma resposta ali na lata. E aí Buda assim, volte na próxima semana. E aí quando a mãe retornou na outra semana,
Buda foi questionado novamente. Buda, será que agora o senhor pode responder como é que meu filho para de comer doce, açúcar? E aí Buda disse assim, eu pedi uma semana, sabe por quê? Porque eu tive que parar de comer açúcar. Eu tive que parar de comer doce, porque eu só posso falar aquilo que eu pratico. Por isso que, dentro dessa questão que Buda, né, dessa metáfora de Buda, acho que resume justamente isso e no convite que a espiritualidade sempre nos faz. E é uma questão que a gente está buscando aplicar nos projetos a partir de 2020, né? No Recicláguas, no Alimentando Esperança, Francisco de Assis, tal, né? Porque não adianta a gente ficar no Recicláguas, né? Que João é o coordenador. Falar de sustentabilidade, papapá, em minha casa. Nada. A mesma coisa, ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Bem errado. Né? Essa questão aqui do livre-arbítrio, da fraternidade, um mundo melhor, precisa estar espelhado nessa metáfora de Buda. Eu só posso falar efetivamente aquilo que eu estou capacitado para atuar, porque senão o que eu transmito não soa verdade. Eu digo, gente, amor incondicional, somos um, todos aqui segurando a mão, abraçoterapia, tal, e eu não pratico em casa, exatamente isso, ou seja, eu só posso falar que o abraço cura se eu pratico a cura do abraço, no mínimo, dentro da minha casa. Porque senão eu vou estar vendendo um peixe e que nem do peixe eu acredito, né? Então não vou estar, com a minha fala, não vai estar recheada de verdade, não vai estar verdade, né? É a mesma coisa de falar, gente, berinjela é muito saudável, os alimentos... Eu detesto berinjela. Como é isso, gente? E o Água Jaruanda, antes de saber da existência do Água Jaruanda na minha vida, de eu ter passado N coisas espiritualmente, para quando eu atendesse uma pessoa ali hoje, num tabuleiro de búzios, atendesse em outra questão aqui, que não precisa ser só búzios, né? A pessoa me falando ali um percurso ali não tão assim, legal, sofrível, eu sei porque eu passei por aquilo. É porque eu passei por um aprisionamento espiritual, sei que mais lá, porque me explorava espiritualmente e tal. Eu sei porque eu já fui explorado espiritualmente. Então eu posso falar porque eu já fui explorado espiritualmente. Agora, por culpa minha, absolutamente minha, porque eu me permiti. Por ausência de sabedoria à época e por preguiça de buscar conhecimento. Né? Então, assim, isso daí me levou a esse aprisionamento. Mas quando eu despertei, eu fui percebendo que a gaiola nunca esteve fechada. Sempre esteve com a porta aberta. E aí eu peguei, olhei para as minhas asas e eu disse, rapaz, acho que eu posso voar. Fiquei treinando um pouquinho dentro da gaiola, aí pá, voei. Né? Então, essa questão daqui do livre-arbítrio, da fraternidade e um mundo melhor, é muito importante que a gente alinhe a nossa fala com a nossa ação. Porque, inevitavelmente, do jeito que está o ciclo atual do planeta, a gente vai cair na nossa própria armadilha. E na espiritualidade vocês percebam que cada guia espiritual, por mais que esteja na mesma falange de caboclos, três caboclos pena brancas, tem que mais lá, cada guia espiritual preserva a essência do médium ali, vai se conectar ali com a essência do médium. Obviamente que vai destoar em alguns pontos para equilibrar algo também do médium. Então, às vezes, o caboclo é algo mais impositivo, tal, porque às vezes é aquilo também que o médium está precisando daquele campo energético, tá? Então, isso tudo a gente precisa se conectar quando a gente está em manifestação ou quando, quem não tem a incorporação, quando a gente está apresentado a algum tipo de manifestação dentro de uma gira. Os mais distoantes ali, comportamentos de guias, mas que todos se conectam comigo também, porque ali cada um está deixando uma semente, tá? Dentro desse livre-arbítrio, fraternidade e um mundo melhor. Okay. Veja como é profundo, né, gente? Falar de ética, né? Nossa. Que ele diz, fazer sem esperar nada em troca. Né? A gente sempre comenta sobre isso. Mas é muito difícil quando a gente faz alguma coisa para alguém, está sempre querendo um obrigado, um reconhecimento de alguma forma daquilo. E teve uma oportunidade, esses dias aqui, da própria do Águas, em que um mentor da casa comentou sobre isso. Que o maior agradecimento que você pode fazer diante de alguma coisa que façam para você é retribuir isso para outro.
Não se preocupe com tantos agradecimentos, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Mas que você possa replicar isso que você recebeu para outro. É a melhor forma de você agradecer. É o que há de mais convicto, é o que há de mais verdadeiro, né? O que ressoa de forma mais positiva. Replique, faça, leve adiante e vá em frente, né? Correr sem se desviar da rota, né? E Pai Damião tem uma passagem interessante que diz que você tem que ser retilíneo, ok, muito correto naquilo que faz. Agora se permita andar por estradas curvas, porque ser retilíneo e andando por uma estrada reta é muito chato. É muito chato. Então você não chega a canto nenhum. Então seja retilíneo, ok, mas se permita algumas curvas, porque eu acho que vai ser extremamente gratificante e um aprendizado. Aí eu me lembrei de fazer a conexão com essas duas passagens, e ela retrata também muito do que a gente conversou aqui, de mudar o mundo e etc. É bem interessante. J Quest tem muita música nesse sentido. Eu acho uma proposta bem interessante. E aí a gente parte para outra coisa. Como você quer ser lembrado? Relacionado aos terapeutas, tá? Eu tive a oportunidade, juntamente com o Leal, numa das nossas conversas com o Pai Damião, de tratar sobre ética dentro do trabalho da terapia, mais especificamente dos florais da fitoconsciência. Eu procurei tirar um pouquinho mergulhar nisso aí, mas trazer essa experiência de alguns desses, dos 10, ele relacionou 10, Leal me ajude, viu? São 10 princípios éticos, né? Em que ele entendeu que seriam essenciais para o terapeuta floral quando da sua execução mais adiante. Quando oportunamente tivermos o curso, todo mundo vai se apropriar mais disso. E aí o primeiro deles, que serve evidentemente, que está extenso a qualquer terapeuta, honestidade, né? Mas em que medida dessa honestidade, né? No sentido da importância da valoração da atividade, ok? Na realidade, você tem uma atividade que desempenha, você tem um investimento que você faz para isso, né? E muitas vezes essas atividades de ordem holística, ou enfim, as pessoas têm um pouco de senão, ou de reservas do cobrar, tem um pouco mais de dificuldade em cobrar, né? Porque acha que aquilo tem que ser dado sem nenhum retorno, né? E na realidade, essa valoração reside em que as pessoas entenderem que é uma atividade de valor e que precisa ser remunerada dentro de um escalonamento e dentro de um grau de bom senso, de racionalidade daquilo que você cobra, né? Então, como princípio, a honestidade de valoração da atividade evidentemente, com justiça, né? De uma forma justa, dentro daquilo que você está, das pessoas que estão, não evidentemente trabalhando aqui, essa daqui dá para pagar X, aquela dali não, aquele bota 2X, não, aquele dali dá para pagar 3X. Não, não é isso. Mas você estabelecer padrões, valores, no mínimo, um mínimo e o máximo. Não é um mínimo entre o mínimo e o máximo. O mínimo, para um determinado, digamos assim, uma taxa, digamos, social, vamos chamar assim, e um estabelecido que independe de ser A, de ser B, de ser C, dentro do critério de que possa pagar. Não é porque A tem uma condição financeira privilegiada que eu vou cobrar 3X dele e o outro, que é uma classe média, eu vou cobrar 2X. Não. O meu preço é X. Agora, minha tarifa social é X sobre 2. Acabou. E morre aí. A honestidade nesse sentido e saber valorizar com justiça, né, e com responsabilidade o seu trabalho. Ok? O outro, sensibilidade, né? Que é fundamental você estabelecer a conexão com o assistido, com o seu consulente que está ali na sua frente, né? É um processo, efetivamente, de um psicólogo, né? Um terapeuta também. E você conseguir captar na conversa, se integrar com aquela pessoa, né? Porque não é uma bula não é uma receita de bolo, é muito mais do que isso. É muito mais uma integração, é muito mais uma conexão que você vai estabelecer com aquela pessoa para chegar efetivamente a que tratamento eu vou destinar àquela pessoa, né? Então a sensibilidade é um princípio ético fundamental para um terapeuta, seja ele em que seara for. O terceiro, imparcialidade, né?
aquela coisa do esvaziar-se de conceitos pré-constituídos. Né? Eu me lembro que ele deu até um exemplo de um homicida que está ali na sua frente, mas é aquela pessoa que veio buscar o seu serviço, que veio buscar a sua ajuda como terapeuta. Não importa que ele seja um homicida. Ali é um pré-julgamento que não vai agregar naquele momento em nada. Você precisa se esvaziar disso e atender aquele consulente que está ali na sua frente. Né? Então, não é muito fácil, né? Porque é um trabalho mesmo que a gente tem que de se esvaziar o copo, no sentido de deixa vir o que vier e eu vou absorver aquela realidade daquela pessoa, independentemente dos meus pré-conceitos. Ok? Que isso daí da imparcialidade, eu acredito que está precisando bastante. Isso daí eu até falei para a coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça, a juíza que está capitaneando. Eu dei uma palestra, acho que foi ano passado. Foi ano passado, não foi? Ano passado eu dei uma palestra e aí no final eu estou conversando e eu pude falar um pouquinho dessa imparcialidade em relação à Lei Maria da Penha, o meu ponto de vista, né? Eu falei para ela que eu acredito que seja importantíssimo que os agressores, os homens, também sejam honrados. Porque a Lei Maria da Penha, ela, obviamente, super necessária, oportuna, é patrulha Maria da Penha, perfeito, né? A mulher hoje que é agredida, ela no IML, ela não é atendida por um médico legista, mas por uma médica, né? Para não sofrer uma outra violência, né? Diante de uma figura masculina novamente, diante dela, perfeito. Só que o que eu chamei a atenção a ela, inclusive me coloquei à disposição, eu disse, olha, eu acredito que seja importantíssimo que os agressores sejam submetidos a rodas de conversas. Porque enquanto não trouxer a consciência para o agressor, ele só vai mudar a vítima. Então hoje ele bate em Monique, amanhã ele bate em Lara, amanhã bate em Luana, depois bate em Babi, ou seja, o padrão, porque ele não está sendo ouvido. A dor dele, que ele expressa da forma agressiva, violenta, não está sendo honrada. Então, enquanto as políticas públicas envolvendo Ministério Público, Judiciário, né, Defensoria Pública, não honrar, no meu ponto de vista, a figura do agressor também integrar, né? Porque é como se eu marginalizo o agressor e só coloco a vítima lá no pedestal. Perfeito que a vítima precisa de acompanhamento do CRAS, né, com psicólogo, assistência social, perfeito. Mas o agressor também precisa ser atendido pelo CRAS, precisa ser também acompanhado por um psicólogo, por um assistente social, por tantas questões, porque muitas vezes o homem bate de novo na esposa para poder ter algum lugar para morar, porque vem uma medida e diz que você tem que ficar 100 metros longe da esposa. Ele não tem mais para onde ir, só tem aquela casa com a esposa. Ele vai dar porrada naquela esposa para dizer que houve uma reconciliação para ter uma casa, gente. Não é porque não adianta colocar 100 metros, ficar afastado 100 metros, botar uma tornozeleira e deixar a mulher com um dispositivozinho se ele se aproximar, se também não existe uma política que acolha. Então essa imparcialidade no olhar para essa questão é muito importante, no meu ponto de vista, né? Porque não é só honrando espiritualmente ali aquele ser humano, é honrando a integralidade do sistema. Porque senão sempre vai ficar capenga, E aí o que? Os índices, por mais que tenha Patrulha Maria da Penha, pode ter o que for, Esquadrão da Fumaça da Maria da Penha, a violência só vai ficar, os índices. Mais violência, mais violência, mais violência, mais violência. Então, assim, dentro dessa imparcialidade, é muito importante que a gente comece a fomentar também o quanto às vezes a gente não está integrando muitas questões da nossa vida, né? Eu trouxe aqui a questão da Maria da Penha, que foi um insight que eu tive, e aí compartilhei com ela depois da palestra. Eu disse, fulana, veja se não seria oportuno fazer rodas de conversa com esses agressores, porque ele vai estar em nível igualitário, um agressor falando com outro agressor, está todo mundo igual, homem, não vai ter mulher, né? Então ali, né, ali vai estar honrando inclusive o masculino, né, Bia? O sagrado masculino vai estar sendo honrado ali naquele momento. E espero que isso
quer seja no judiciário ou quer seja em algum local, espero que alguém faça, né? Porque é muito importante, não só nesse quesito, mas nos outros quesitos também no nosso dia a dia, né? Kátia? Receita de bolo pré-estabelecida, e um terapeuta deve se passar por situações bastante inusitadas. E aí, como se portar? Ah, mas isso não tinha naquele caderno, nem naquele livro, nem naquela aula. Mas diante de todo o conhecimento que você amealhou, todo o conhecimento que você assimilou, como é que eu me comporto nesse momento? Como é a conduta que eu passo nesse momento? Então, o bom senso é fundamental, né? Aí tem aquele cidadão ali, Gustavo Le Bon, que diz que muitas pessoas são dotadas de razão, muito poucas de bom senso. Razão é o que mais tem, agora bom senso é muito difícil, né? Enfim. O outro, sigilo, relacionado à arte de silenciar, esse talvez seja o mais usual, o mais comum, o mais tido. É um princípio ético, né, de determinadas atividades, de terapeuta, médico, psicólogo, ou seja lá o que for, psicanalista, em que você deve manter o sigilo, né, de tudo que é conversado e partilhado dentro de um trabalho de terapia, né? É a arte de silenciar. E às vezes não é fácil não, viu? Por mais óbvio que seja, é difícil. E esse sigilo daqui, só pegando um ganchinho, trazendo para a parte espiritual. Às vezes o mentor, dentro ali da roda, da gira, da aula prática, está dando uma consulta para a Thalita, mas Tayane, que está aqui do lado, ela está escutando, por óbvio, né? Porque ela não é surda. Bruno, Carol, está escutando aqui o que está falando para a Thalita. Será que não está sendo também uma provação diante do sentimento de sigilo delas? Ou até mesmo o aprendizado não está sendo somente para a Thalita, está sendo para todos os envolvidos que conseguirem ouvir? Porque o que a espiritualidade tem é ética. Jamais a espiritualidade vai constranger e colocar numa boca de... Como é boca de sinuca? Sinuca de bico. Uma sinuca de bico, quem quer que seja, gente, porque a espiritualidade... Se a espiritualidade não nos respeitar, quem vai nos respeitar? Fecha as portas, né, gente? Abandone o barco porque o capitão já saiu. Então, assim, obviamente que o sigilo é muito testado dentro de uma casa espiritual, principalmente. O sigilo dentro de uma consulta, quer seja num oráculo, nos búzios, cartas, sei lá, né? Quem aqui trabalha com cartas, tal, runas. O sigilo dentro de um mapa astral, cadê Danilo? Dentro do mapa astral, né? Dentro dos florais, né? Bia, das cartas, enfim. É muito testado isso, né? Porque aí depois, aí você está ali com alguém da sua família ou algum amigo, porque toda pessoa tem um melhor amigo, e o melhor amigo vai ter outro melhor amigo. E aí vai. Aracaju mesmo. E Aracaju, né? Todos são melhores amigos. Aí você está passando ali, e a pessoa está falando, menina, você sabe a minha vida destruidíssima, você não sabe aquela pessoa. Olha, tá ali, só a carcaça mesmo, porque a vida toda destruída. Mas como foi que você conseguiu ter acesso àquilo? Numa consulta, sobre o quê? A aparente parede ali de um sigilo profissional, ético, já que estamos falando de ética também, né? Então, espiritualmente é muito importante. Muitas vezes o mentor espiritual manifestado em você vai permitir que você ouça parte da conversa para saber até que ponto você é capaz de ser um médium aí, que está em uma evolução dentro da gradativa escadaria da espiritualidade, ou você é médium. Você é médium, você não é médium, você é médium, você é médium, né? Você é médium. Porque você ouviu ali para aprender e você saiu replicando de forma errônea tudo aquilo que foi colocado como intenção positiva na sua vida, ali para você espiritualmente. Então por isso que eu parei um pouquinho aqui no sigilo, porque é muito importante essa questão do sigilo. Às vezes vem alguém aqui no Água Jaruanda, e aí você fala assim, menino, você não sabe quem foi lá no Águas. Fulano de tal estava lá no Águas Jaruanda. E isso daqui está no regimento nosso interno. Que isso daí é quebra de decoro. Ninguém está autorizado a replicar quem quer que seja. Você não sabe quem foi lá no Águas. Fulano, você não é. É tanto isso que a espiritualidade pede para que a gente, o quê? No dia do hospital, chame senha 43. Né? O invólucro, no sentido de
dessa troca e de ver naquela pessoa e naquele consulente que está ali, né, que existe muito mais do que o que você está vendo aparentemente, né? É respeitar a diversidade, respeitar a realidade daquela pessoa, respeitar a situação daquela pessoa e acolher da melhor forma, né? Respeito é fundamental e é essencial. Entendemos? Saber ouvir, né? Ou coisa difícil. E principal, atentar para não induzir. Porque é muito natural quando as pessoas falam, muitas vezes você interrompe as pessoas em algum momento, né? E muitas vezes a sua fala induz a que ele direcione a fala dele para outro sentido, que não necessariamente é aquele, mas ele se vê levado a isso. Então, o saber ouvir do terapeuta é uma arte, a arte de saber ouvir, do conhecimento daquilo que ele se propõe a fazer, né? O terapeuta que você senta na frente dele e começa a conversar, espera ainda, abre uma gaveta, puxa um caderno, depois, espera aí, deixa, não é esse não, esse é um livro agora. Enfim, de situações que você vê de uma insegurança notória, aquela pessoa não se sente bem nem à vontade de dizer, aqui não é o meu lugar. Espera ainda, deixa eu buscar outra situação. É o princípio ético, domínio do conhecimento, não que você seja infalível, não que você não tenha dúvidas ou questionamentos, mas é minimamente uma postura de que você ter, dentro daquela situação que você se propõe a fazer, um mínimo de conhecimento que passe segurança para aquele que está lhe assistindo. E poder dizer com segurança também um estudo de um caso que ele mereça ter em determinadas situações. Olha, essa situação, a gente vai deixar para uma segunda oportunidade que eu vou me debruçar mais sobre ela para poder encontrar a melhor forma de conduzir o processo. Ou até indicar para outro profissional, né? Amorosidade, que nada mais é do que prover o acolhimento, né? A forma como você trata, a forma como você acolhe aquela pessoa naquele momento que muitas vezes está de uma fragilidade absurda e precisa mais do que nunca de acolhimento, né? Humildade, né? Estar ciente dos seus limites. Poder, num determinado momento, de dizer, esse tema, esse assunto, esse caso, não é para mim. Eu vou conduzir para um colega meu que possa ter um domínio melhor da situação e que possa resolver, que não eu, né? A humildade é fundamental em todos os processos, até porque todos eles estão interligados. Todos esses princípios éticos estão interconectados. Um não existe sem o outro, né? Eles não são excludentes, mas eles se complementam e um está dependente do outro. Porque a gente sabe que espiritualmente, gente, cada um daqui presente, da humanidade, precisa apenas de uma justificativa para colocar na certidão de óbito. Apenas uma justificativa. Porque senão a gente está acreditando em um Deus injusto, cruel, que deixa uma pessoa cometer um suicídio ali no hospital, que deixa não ter um leito, que deixa faltar remédios. Obviamente que eu não estou falando da parte de matéria. Política pública, tal, roubos, né, desvios de dinheiro, blá, blá, blá. Estou falando do plano espiritual. Estamos falando de um Deus justo, onipotente. Aquela força energética, inteligente, que tudo sabe, tudo vê, tudo ouve, tudo entende. E essa força que a gente reverencia todos os dias quando nós abrimos nossos olhos. E é muita sabedoria para que a gente acolha esse conhecimento espiritual. Porque quando a gente diz isso em qualquer outro lugar que não seja dentro de uma casa espiritual, atiram pedras. É para tirar pedra, para dizer assim, você está louco, você está sendo frio, você está sendo frio, insensível. Mas quando a gente acolhe o conhecimento espiritual, a gente entende que chegou o momento de fulano de tal, que ali cometeu um suicídio por uma escolha, né, do livre-arbítrio dele. E aquela pessoa que não teve o leito ali no hospital público também escolheu daquela forma. Da mesma forma daquela pessoa que desencarna por meio de uma facada, de tiroteio, afogada, sei lá o que for. Ela precisava daquela justificativa. Porque senão, se eu não acreditar nisso, que a espiritualidade me traz, Deus não existe. Eu prefiro virar ateu. Então, se eu não acreditar que tudo está dentro de uma sistemática, dentro de uma inteligência espiritual, eu desisto de acreditar em Deus e viro ateu. Entro na praticidade da vida e vou vivendo somente da matéria. Mas quando eu acolho a espiritualidade internalizada de forma de formação, né, e não só de informação, eu entendo que a gente reza para se blindar, reza para que as coisas sejam minimizadas, mas lembrando sempre que o que chega para a gente,
Que bom que a espiritualidade já filtrou muita coisa. Se eu ainda vivenciei alguma coisa que me causou dor, sofrimento, alguma coisa, que bom que a espiritualidade existe, porque ela já ficou às vezes com 80% do que era para chegar para mim. Que bom que aquelas rezas, que aquelas orações, e o senso de justiça que foi aplicado, que bom que valeu ali a pena naquele momento, foi ponderado, justificado e foi neutralizado naquele momento. Quantos livramentos nós temos na nossa vida? N livramentos. É só a gente observar. Só para concluir, e a Ana já está também nos slides. Exercitem a caixinha da gratidão. Coloquem na casa de vocês uma caixinha, quer seja de papelão, de madeira, do que for. Peguem uma caixinha, coloquem um bloquinho, um bloco de notas, uma caneta e um lápis do lado. E escrevam todos os dias uma coisa que aconteceu no seu dia que você é grato. Nem que seja assim, hoje acordei, hoje abri meus olhos. Nem que seja isso. E aí depois de uma semana, 15 dias, você decreta qual o dia que você vai abrir sua caixinha da gratidão. Quando você abrir, você vai se surpreender que em sua vida acontecem coisas maravilhosas. Mas infelizmente a nossa mente, nosso cérebro reptiliano só enxerga só os pontos negativos. Ai, que vida cruel, cansativa, nada acontece na minha vida. E a gente desfoca das coisas positivas. Faça uma caixinha da gratidão. Quem sentir esse chamado, pega uma caixinha, coloca um bloquinho e é todos os dias, pelo menos uma coisa que você seja grato. Escreva, coloca ali na caixinha, não interessa. Se você morar com outras pessoas, convide essas outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E na data determinada, você abre a caixinha juntamente com essas pessoas e compartilhem, deem gargalhadas, porque a vida é muito bonita, gente. E nós somos gratos por muitas coisas. Temos livramentos imensos todos os dias, mas infelizmente o nosso cérebro reptiliano só leva a gente para a dor, só leva a gente para o sofrimento. Mas que bom que a gente tem um conhecimento da espiritualidade, que a gente sabe que Deus é justíssimo. Uma coisa interessante que diz: se houver e ou há na face da terra um ser experiência humana ético por convicção, um que seja, significa que existe essa possibilidade na natureza humana. E nós somos nada mais do que seres humanos. Por que não? Se um pode, por convicção. Em tudo. Axé.